Antes de abrirmos a palavra de Deus, cabe nesse momento uma explicação sobre esta palavra quaresma, porque eu tenho notado que ao citar o fato de que nós estamos agora entrando no período conhecido como quaresma, pessoas se confundem dizendo este é um conceito católico romano. E de fato, a Igreja Católica Romana observa a quaresma, assim como muitas igrejas tradicionais e reformadas o fazem, se bem que eles fazem isso de modo bem diferente de nós. Os conceitos que norteiam esses 40 dias, e vem literalmente 40 dias, quaresma, esses 40 dias entre a quarta-feira de cinzas e o dia da Páscoa, se bem que são 45 dias, mas fala de 40 dias, há um período aí, depois é mais técnico. Após o Carnaval, e Carnaval não é só um fenômeno brasileiro, é um fenômeno que vem desde a Europa, existe também lugares nos Estados Unidos onde também é celebrado o Carnaval, essa festa da carne. Para muitos, este é um período de penitência, pois pecaram muito durante o Carnaval. E o conceito, então, seria de se preparar para a Páscoa, de certa forma, pagando pelos pecados que cometeram durante o Carnaval. Obviamente, esse não é um conceito evangélico, não é um conceito protestante e reformado. Por quê? Porque a Bíblia não nos instrui a fazer penitência. Penitência quer, de certa forma, dizer que nós estamos, de alguma maneira, pagando pelos nossos pecados através de um jejum ou de uma reza, etc. Uma maneira de pagar, por assim dizer. E nós sabemos que Cristo pagou por todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Penitência, portanto, não é um conceito rigorosamente cristão, mas é um conceito que veio a se acumular à Igreja Católica Romana há muitos séculos atrás. Não foi o conceito que norteou a Igreja no início e durante séculos, não foi. Durante quase 1000 anos, não houve esse tipo de... durante 5 séculos não houve esse conceito, mas com o tempo se tornou. Então, queremos deixar bem claro que qualquer privação, qualquer jejum, e nós recomendamos o jejum, não é obrigatório, não é algo que nós receitamos como obrigatório para a época de quaresma. Estamos reconhecendo que sempre é bom aproveitar o ano litúrgico, o ano cristão, por assim dizer, para, de certa forma, pautar a cadência da nossa vida espiritual e do nosso próprio crescimento espiritual. E sempre é bom aproveitar estas épocas, e a igreja sempre, se não observar as épocas tradicionais, acaba reinventando essas épocas. Então tem o mês das mães, o mês das crianças e tal, que é o quê? A igreja sente necessidade, de certa forma, de achar motivações e maneiras de se aprofundar em Deus. Por que não usarmos os mecanismos já historicamente observados pela Igreja de Jesus Cristo há 20 séculos? Então, o quaresma para nós não é um período de penitência ou nada parecido com o que muitos veem como rigorosamente uma celebração católica, uma observância católica. Nós não estamos fazendo isso também de modo solitário. A igreja tradicional, a igreja protestante tradicional, evangélica e reformada, observa a quaresma, algumas de maneira mais clara, mais ostensiva, algumas apenas deixando símbolos no lugar, né? Certos símbolos, certas cores litúrgicas, certos hinos, certas mensagens, talvez de uma maneira mais light e mais sutil. Nós temos já há muitos anos
procurado nos pautar pelo ano litúrgico. Então nós vemos esse período como um ensejo, como um contexto, no qual a gente pode fazer duas coisas: um autoexame, um período de autoexame, e quem não precisa? E quem não precisa? Eu preciso, você precisa pensar bem sobre os rumos da nossa vida. Estamos realmente vivendo a nossa fé de maneira plena? Ou estamos relegando a fé apenas para uma atividade extracurricular, para as margens da nossa vida, considerando assim algo que realça a nossa vida, ou é de fato o que deve ser o centro da nossa vida? Então, Quaresma, nós vamos aproveitar para tentar puxar de volta ao centro da nossa vida as questões que Deus prioriza e colocar Deus de volta no trono do nosso coração e da nossa mente. E frequentemente nós nos esquecemos de servi-lo de toda a nossa força, com toda a nossa mente, de todo o nosso coração. Então, para este fim, essas próximas 7 semanas vão ser dedicadas ao quê? A uma busca de aprofundamento em Deus, de nós chegarmos mais a Deus, de nós nos aprofundarmos mais, principalmente no conhecimento de Deus. João disse: quem conhece a Deus, ama. Quem não ama, não conhece a Deus. Há consequências. Necessariamente, consequências ocorrem quando nós conhecemos melhor a Deus. Então, vamos abrir em João capítulo 17 e ler os primeiros 3 versículos. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. João 17, os primeiros 3 versículos, obviamente, estamos lidando com a oração sacerdotal de Cristo. Oração que Cristo fez antes de ir para a cruz. Diz: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. De novo, versículo 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos orar. Amado Deus e Pai, o nosso coração se ocupa de tantas coisas. Os nossos afetos são distribuídos frequentemente entre coisas que não nos fazem bem. Notícias, boatos, entretenimentos que só distraem e não trazem vigor à nossa vida, não somam. Pelo contrário, sugam a nossa vitalidade, nos empobrecem e acrescentam barulho, interferem num pensamento mais claro, mais lúcido, mais objetivo e mais proposital. Senhor, nós queremos, durante essas próximas semanas, recuperar uma clareza de visão, de pensamento, de amor, de devoção.
para que a nossa vida não seja desperdiçada e roubada pelos tantos afazeres inúteis e distrações danosas. Mas que a nossa vida seja aprumada como uma árvore, Senhor, poda os galhos secos e infrutíferos. Poda, Senhor, as folhas secas que apenas ocupam espaço em nossa vida. Apruma nossas vidas, Senhor, pela Tua palavra e renova-nos pela Tua presença. Nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. A vida eterna é esta: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Cristo a quem enviaste. Será que eu conheço verdadeiramente a Deus? Será que conhecemos a Deus? E se o conhecemos, será que não tem mais dele para conhecer? Não poderia eu conhecer a Deus melhor do que eu o conheço? Eu creio que sim. Eu creio que todos nós podemos e precisamos conhecer melhor a Deus. Para Paulo, foi a diretriz da sua vida. Paulo fez disso o principal objetivo da sua vida. Nós vemos isso em Filipenses 3. Se você quiser abrir Filipenses 3, versículo 10, ou anotar, se você estiver anotando a mensagem, algumas pessoas costumam fazer anotações para depois voltar a pensar. Paulo disse aos Filipenses, versículo 10 de capítulo 3, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo conhecia a Cristo, havia tido um encontro marcante com Cristo na estrada de Damasco. Ele tinha sido derrubado e do chão ele clamou ao ouvir o Senhor dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu? E Jesus se identificou. Sim, ele conheceu, teve um encontro real com Cristo. No entanto, anos depois, após viagens missionárias, ao escrever para os filipenses, ele disse: isto eu quero, mais do que qualquer outra coisa, conhecer a Cristo. Ou seja, eu conheço, mas tenho mais para conhecer. Tudo mais que ele sabia, ou que tinha feito, ou que vier a ser, ele considerou como algo secundário. Chegou a dizer que tudo que ele tinha feito e realizado era lixo em comparação com a sublimidade do conhecimento de Cristo. John Stott, aliás, foi J.I. Packer que escreveu, foi J.I. Packer que falou, desculpe, citei errado. Ele diz que o alvo maior da vida cristã, nosso maior alvo, tem que ser, precisa ser, conhecer Deus. Conhecer melhor a Deus. Ele é o princípio e o fim de toda a nossa vida, de toda a criação. Ele criou este mundo, o mundo é dele, e ele ordenou o mundo
segundo a sua vontade. Quem conhece a Deus, então vai entender melhor o seu mundo e, consequentemente, a sua própria vida. Quando a vida começa a perder sentido, quando você começa a sofrer crises existenciais, e ainda hoje em dia temos essa frase, já vem dos anos 60, a crise existencial, essa crise de por que tudo isso, por que estou passando por isso, por que as coisas são assim, por que há tanta violência. Quanto mais nós conhecermos a Deus, que é o Senhor e Criador de tudo que há, melhor nós vamos entender a nossa vida. Quanto mais nós conhecermos o Criador, mais nós entenderemos a sua criação. Quanto mais nós entendermos ou conhecermos daquele que ordenou todas as coisas, nós vamos entender o que está dentro da ordem de Deus e o que foge desta ordem, o que está fora do desenho inicial, porque o mundo não anda bem, o mundo anda fora de ordem, desordenado, confuso, perdido. Mas infelizmente, por não conhecermos bem a Deus, nós nos confundimos e nos perguntamos: será que não devia ser assim agora? O mundo mudou, temos que mudar com os tempos, temos que nos manter em passo com as grandes mudanças sociais, o grande progresso social. Só que a pergunta é: a sociedade está progredindo ou não? Temos que nos manter na crista da onda. E se a onda estiver indo na direção errada? Será que temos que nos manter na crista da onda? Ou será que devemos nadar contra a corrente? Só vamos saber isto se conhecermos melhor quem ordenou todas as coisas. Pois Deus criou todas as coisas e Ele ordenou até onde cada estrela tem que estar. Ele deu nome a todas as estrelas. A Bíblia diz que Ele deu nome a todas as estrelas e Ele decidiu exatamente onde colocar cada estrela neste vasto universo que foge qualquer tentativa de calcular o seu tamanho. Paulo disse aos filósofos no Areópago, em Atenas, ele disse: nele vivemos, nos movemos e existimos. Não que Deus esteja em todas as coisas, mas literalmente Deus está presente e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Nós vemos isso claramente tanto em João capítulo 1, como também em Hebreus capítulo 1, que literalmente esse universo, há pessoas que pensam o universo como algo que Deus criou e depois Ele ficou do lado de fora assistindo, como se tivesse dado corda num relógio e agora o mundo vai no tic-tac, né? As leis naturais vão regendo todas as coisas enquanto Deus fica observando. De vez em quando Ele, vou fazer um milagre, e interfere na sua ordem. Mas não é esta a visão que Deus nos dá, que a Bíblia nos dá da vida. A Bíblia mostra claramente que Deus literalmente sustenta até no nível molecular, para usar sermos técnicos a respeito, desde a órbita das estrelas e dos planetas do universo até o nível molecular. Deus sustenta tudo que existe. Eu quero conhecer melhor este Deus. Eu quero conhecer. Se não conhecermos o Criador e dono de tudo, como então poderemos entender a razão e o rumo da nossa própria vida? Como decidir? Como me posicionar? Como pensar direito? Porque um dos grandes problemas da nossa época é que pessoas não pensam direito. Não pensam direito. A grande maioria vive confusa, altamente informado sobre coisas que não dizem respeito à sua vida ou vitalidade, altamente informado de trivialidades e bobagens. Quem ganhou o Oscar?
O que aconteceu no Oscar de certo, de errado, isto importa? Não importa. Diga comigo, não importa. Quem tal atriz está namorando agora, ou quem tal ator está namorando agora, importa? Não importa. Essas coisas não importam, apenas ocupam sua mente. Sabe, eu gosto muito de um seriado que lançou poucos anos atrás, uma nova edição do Sherlock Holmes, né? Com um ator cujo nome eu acho interessante, Cumberbatch, virou assim agora. E alguém já viu o Sherlock, essa nova série? Fantástico. Só poucos? Você já viu? E eu acho interessante porque este é um homem focado, porque ele diz, minha mente tem só um tanto de espaço, e eu não quero ocupar a minha mente de coisas que não vão acrescentar ao meu objetivo de ser o maior detetive do mundo, aquela coisa toda. Então, ele mostra uma ignorância sobre coisas corriqueiras e banais. Ele se mostra também inapto em relacionamentos humanos, ou seja, ele mostra um certo autismo em relação às pessoas ao seu redor. Ele não consegue conviver com pessoas. Bem, não é o nosso propósito, mas certamente também nós pecamos pelo outro extremo, que nós enchemos a nossa cabeça com tanta coisa que vem, principalmente pelo WhatsApp, não é? Todas aquelas mensagens e notícias e boatos e vídeos e Facebook também, meu Deus do céu, gasta horas a fio vendo tanta coisa que não acrescenta absolutamente nada à nossa vida. Para entender mais sobre Deus, é claro que nós temos que voltar à Bíblia, porque a Bíblia é a história de Deus. Se alguém te perguntar, qual é o assunto da Bíblia? Deus é o assunto da Bíblia, é a história de Deus. Todos os outros personagens são coadjuvantes. Moisés, coadjuvante. Adão, coadjuvante. Davi, coadjuvante. Eu sou coadjuvante. Você é coadjuvante. A história da Bíblia é a história de Deus. A Bíblia começa com essas palavras: no princípio, Deus. Ou seja, já de partida, temos o assunto da Bíblia. O assunto da Bíblia é Deus, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará. Essa é a história da Bíblia. A Bíblia termina no reencontro do povo de Deus com Deus, na pessoa do seu Filho. E Jesus mesmo resumiu, como nós vimos no início, a vida eterna. A vida é o quê? Conhecer a Deus e a seu Filho. Agora, eu posso dizer, não, mas eu conheço a Deus, sim, mas nós temos exemplos de pessoas que pareciam conhecer a Deus, mas não conheceram, e graças a Deus nós temos essas histórias da Bíblia que nos mostram como chegar a um conhecimento maior de Deus. Pense, por exemplo, em Jó. Jó era um homem piedoso, um homem riquíssimo, com filhos e filhas, e ele vivia fazendo sacrifícios a Deus, até pedindo perdão, não só pelos seus pecados, pelos próprios pecados dos filhos. Ele queria cobrir todas as bases, ele queria ter absoluta certeza que ele estivesse andando direitinho com Deus. Ele procurou viver uma vida correta e agradável a Deus. Mas ele sofreu, e um sofrimento terrível. Os filhos morreram, perdeu todos os seus pertences, ficou doente, sofreu absurdamente, ao ponto dele, presumindo conhecer a Deus, disse: se eu tivesse
oportunidade de uma audiência com Deus, eu tenho certeza que Ele ouviria o meu caso e me vindicaria, Ele iria me absolver. Por quê? Porque ele tinha 3 amigos. Nós temos esse ditado, amigo da onça, mas na Bíblia não é da onça não, são os amigos de Jó. Os amigos de Jó viviam a dizer a ele: Jó, você certamente pecou, meu filho. Ninguém sofre o que você está sofrendo se for justo, então confessa. Ele disse: eu não tenho o que confessar, já confessei tudo, fiz tudo que eu tinha que fazer, mostrei bondade para com os menos afortunados, enfim. E nós vemos, e Jó, atualmente, entre as minhas várias leituras, Jó está nas minhas leituras esse dia, e é cansativo ler o livro de Jó. Graças a Deus eu só tenho que ler um capítulo por dia de Jó, porque 2 capítulos já seria cansativo demais, seria enfadonho demais. Jó é um livro penoso de ler. Por quê? Porque Jó diz: eu estou sofrendo, se Deus me ouvisse, Ele iria me dar razão. E os seus amigos estão dizendo: Jó, todos nós conhecemos a Deus, todos nós sabemos quem Deus é. Se você fosse um homem justo, certamente você não passaria por isso. Se você tiver, então vamos lá, meu filho, confessa logo. E ele, e o que ele estava passando não batia com o que ele conhecia a respeito de Deus. O Deus que ele servia não trataria um justo assim. E nós vemos, paradoxalmente, no início dessa história, uma parábola estendida, esse livro, nós vemos perante o trono de Deus, no início do livro, os anjos, os filhos de Deus, chamados, os Barai Elohim, os filhos de Deus, se apresentando, e entre eles Satanás dizendo: deixa eu tocar no homem. E nós vemos Deus permitindo que o seu servo fosse castigado, perdendo até seus filhos. Meu Deus do céu! Então Jó está nesse dilema: este não é o Deus que eu conheço. Até que Deus aparece. E o que Deus diz para Jó? Jó, quem é você para me perguntar isso? Onde estava você quando eu criei o hipopótamo? Porque o hipopótamo não sei. Mas certamente, onde estava você quando eu criei todas essas coisas? Quem é você para me perguntar qualquer coisa? E nós vemos Deus se recusando a explicar certas coisas, mas o que Ele fez? Ele se revelou. E qual é a resposta de Jó? Eu conhecia de ouvir falar, mas agora te conheço face a face. Como? Ele teve um encontro com Deus. É o mesmo argumento que Paulo usa em Romanos, quando pessoas questionam a eleição divina, e Paulo finalmente diz: quem são vocês para perguntar? Quem somos nós para questionar a Deus? Um exemplo mais recente, o grande teólogo Tomás de Aquino, um frade mendicante, pedia esmola e servia a Deus, um dos maiores teólogos da história da igreja. Suas obras incrivelmente complexas e compridas. A Suma Teológica, eu confesso, não li toda, eu já li partes da Suma Teológica, e tiro o chapéu para qualquer um que tenha lido a Suma Teológica de ponta a ponta. Mas tiro o chapéu para quem escreveu a Suma Teológica. Estamos falando de alguém de uma capacidade imensa, ao ponto da igreja dar a ele o título de doutor aos anjos, de tão grande a sua capacidade de abstrair da palavra de Deus e dos antigos explicações teológicas.
Mas segue na biografia dele que no fim da sua vida ele teve um encontro com Deus. Um encontro que o marcou tanto que ele disse, chegou a dizer: tudo o que escrevi parece palha para mim. Ele se recusou a escrever, voltar a escrever. O encontro que ele teve com Deus foi tão impactante, foi tão forte, que ele viu que palavras em si não conseguiriam descrever. E existe um nível que todos nós devemos aspirar a alcançar com Ele, de ter este encontro com Ele face a face, o encontro real com Deus. Isso vem após todos os nossos ídolos serem arrancados da nossa vida, depois de sermos desfeitos, quando todas as platitudes e teorias caem por terra e então nus e feridos, nós finalmente encontramos Deus face a face. Muitas pessoas entendem coisas a respeito de Deus, nós também entendemos em parte, como Paulo disse aos Coríntios, nós enxergamos em parte, entendemos em parte, um dia nós vamos entender plenamente, mas até então conhecemos em parte, e existem teólogos e estudiosos e líderes, e tudo isso é importante. Eu mesmo sou um teólogo, um estudioso e um líder, então não estou dizendo que o que eu faço não tenha importância, tem, devemos estudar. Aliás, o nosso objetivo durante essas semanas será de vasculhar a palavra de Deus para entendermos melhor quem Ele é e como nós nos encontramos com Ele, como nós nos aprofundamos no conhecimento do Senhor. Mas veja a comparação que Jesus fez em Lucas 18. Abra em Lucas 18, versículo 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola: 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho, quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. O que foi justificado, quer dizer o quê? Este que foi justificado teve um encontro transformador com Deus. Ele se humilhou. E o caminho do conhecimento de Deus não é de nós simplesmente acumularmos informação e acumularmos o que nós percebemos ser uma vida de obras que agradam a Deus. O que nos leva a um encontro com Deus é de nós entendermos o quão carente nós somos dEle. O caminho à presença de Deus passa por uma justificação que Cristo mesmo comprou para nós. Hebreus 10, abre Hebreus 10, versículo 18. Hebreus 10, versículo 18 a 20 diz: onde esses pecados, desculpa, estou ouvindo farfalhar das folhas ainda, as páginas. Hebreus 10, versículo 18 diz: onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos
pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O privilégio de ficar na presença de Deus, pois este era o Santo dos Santos. No Santo dos Santos havia o trono de Deus, a Arca da Aliança, onde havia também a manifestação da glória de Deus. Depois de oferecer sacrifícios, o sumo sacerdote podia entrar e apresentar-se perante a presença de Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, todos nós temos acesso à presença de Deus. Todos nós temos o privilégio de conhecer a Deus face a face, sem sermos destruídos. Foi pelo seu sacrifício que nós fomos admitidos à sua presença. Sim, porque o pecado impede o acesso. É o pecado que nos afasta de Deus. Este pecado foi resolvido. Este pecado, nosso pecado, foi pago por Cristo na cruz, e nós estamos na quaresma, e certamente ao evoluirmos ao longo dessas semanas, nós veremos e vamos nos voltar cada vez mais para este evento transformador que foi a paixão de Cristo, a ida de Cristo para a cruz, o que Ele fez por nós, certamente, pois Ele falou, como nós lemos no início, a vida eterna é esta, que conheçamos a Deus e a seu Filho que veio, a Jesus Cristo. Mas o nosso pecado primeiro dificultou o nosso acesso, mas continua a dificultar o nosso aprofundamento, pois nós ainda temos muito que limpar na nossa vida. Ainda temos muito que crescer na santificação com Cristo. A promessa feita por meio de Jeremias, e eu abro em Jeremias 31, 33 a 34. Fala da era que nós vivemos, na época em que vivemos. Jeremias 31, 33 a 34 diz: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Por quê? Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Veja, não há como conhecer a Deus sem que o pecado seja limpo da nossa vida. O pecado é como se fosse o véu, é o que suja a lente, é o que tapa os nossos olhos. Na medida que nós nos dedicamos a uma vida mais santificada, mais limpa, mais dedicada, conheceremos a Deus de modo melhor. A promessa já existe. Esta é a aliança que Ele fez conosco. E ao cursarmos por este tempo conhecido como quaresma, duas coisas então devem ocupar as nossas mentes, as nossas leituras e as nossas orações. Primeiro, um exame da nossa vida. O pecado que abrigamos impede progresso no conhecimento de Deus. Obscurece nosso modo de pensar, confunde os nossos valores.
E nós lutaremos e lutamos, como já falamos outras vezes, lutamos ao longo da nossa vida com a tendência natural que nós temos ao egoísmo, ao que a Bíblia diz a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e o orgulho da vida. Há coisas que vivem à espreita, esperando para nos tropeçar. Somos cercados por provocações à vaidade, provocações a toda sorte de mal, ao orgulho, constantes provocações. E importa que nós deixemos de lado estas coisas, pois se nós o fizermos com a ajuda de Deus, com o poder do Espírito Santo, com a iluminação das Escrituras Sagradas, conheceremos melhor a Deus. Você vê como essas duas coisas estão inexoravelmente ligadas. Não há como fugir do fato de que o conhecimento de Deus passa pelo quê? Pela eliminação do pecado. Na medida que nós dedicarmos nossas orações em prol de uma vida mais santificada, menos mundana, menos pecaminosa, menos tumultuada. Gente, a vida moderna é uma vida por demais tumultuada. Tantas coisas tumultuam a nossa vida, tumultuam o nosso coração, ocupam um espaço que não deveríamos ceder, não podemos ceder ao mundo. E por mais que você tenha progredido em Deus, enquanto você viver neste mundo, você será provocado. Você volta de um retiro tão santificado. Uau, 4 dias no topo da montanha, entre as cerejeiras, orando em comunhão. Maravilha, fantástico. Agora a prova dos 9 é agora, é aqui. Na próxima fechada que você leva aí na estrada. No próximo comercial, ou revista, ou conversa com colegas de trabalho. No próximo boato. Meus irmãos, nós estamos sendo bombardeados constantemente com o mundo. Constantemente. Nossa vida, quando nós saímos aqui, nós não vivemos no paraíso, nós vivemos num campo de guerra. A rua é um campo de guerra. Não é só a linha amarela, não. A linha amarela, a linha vermelha, o anel urbano, é um campo de guerra, certamente. Mas o momento que você liga a sua televisão, você está entrando em guerra. As ideias, os conceitos, a visão mundana do mundo e da vida bombardeia constantemente. Bombardeia a sua mente, o seu coração. É como se estivesse levando pancada o dia inteiro. Mais uma coisa, cada outdoor, cada revista, cada conversa, você está levando bombardeio. E mais, a tentativa é de quê? É de nos provocar. Porque enquanto você estiver na cruz, você está bem, estará em segurança. Quando você desce da cruz, aí que você se torna presa fácil. E mais, os seus olhos começam a ficar impedidos de ver Deus.
Eu tive que fazer cirurgia ano passado. Eu tive que tirar cataratas dos meus olhos, os 2 olhos. Eu tive que colocar uma lente permanente nos 2 olhos. Por quê? Porque com a idade, algumas pessoas têm esse problema, que a lente do seu olho começa a ficar leitosa. Em vez de ver claramente, ela fica leitosa e começa a ter dificuldade de focar as coisas, de ver as coisas, até que, em alguns casos, se não for tratado, a pessoa pode até perder a sua vista, ou ficar tão gravemente impedida de ver que não pode mais guiar um carro. E o médico disse para mim: olha, um dos olhos já estava bem prejudicado e o outro estava a caminho. Ele disse: um dia você vai ter que tirar os 2. Se então tira logo. Por que esperar eu ter algum acidente? Eu não estou dizendo que nós todos aqui estamos em perigo de ficarmos cegos espiritualmente, especialmente quem voltou do retiro. Vocês estão vendo algumas coisas claramente, mas eu estou dizendo, antes que seja tarde, vamos usar a quaresma para limpar a nossa vista. Talvez o seu jejum de quaresma seja cortar o noticiário, ou cortar algum programa que mais te encanta e te envolve, porque tem programas que a gente gosta de ver e tem programas que nos envolvem, né? Tem pessoas que dizem: eu não vivo sem minha novela. Não, ninguém me liga, né? E os telemarqueteiros agora estão ligando até nas horas da novela, né? Então, as máquinas, porque agora quem liga para a gente são máquinas, não são mais. Sábado eu fui bombardeado, antes do almoço já tinha 4 ligações, deu uma raiva, né? Oi? Eu digo tchau. Minha resposta não é nem oi. Então vamos fazer um exame. Vamos olhar bem a lente dos nossos olhos espirituais. O que temos que fazer? Qual é a lente pela qual nós estamos olhando? Jó estava olhando pela lente da sua própria justiça. O fariseu também estava olhando pela lente da sua própria justiça. Enquanto Jó estava dizendo: eu quero justiça, eu quero justiça, eu quero justiça, ele estava falando com um Deus que ele não conhecia, mas quando Deus apareceu, em vez de responder com argumentos, ele se revelou. E Jó disse: eu conhecia de ouvir falar, agora eu conheço. Para muitos, nós conhecemos Deus de ouvir falar. Claro que tivemos um encontro com Ele, tal qual Paulo na estrada a Damasco, tal qual Pedro à beira-mar, tal qual Zaqueu, que desceu da árvore e levou ele até a sua casa, teve um encontro com Deus. Mas então, por que Paulo disse: o alvo da minha vida é conhecê-lo? Se ele já conhecia sim, mas sabia que ainda tinha mais para conhecer, e sua vida seria diferente se o conhecesse mais. Então ele disse: meu alvo agora, uma coisa eu faço, deixando para trás o passado, sigo em frente para o alvo. O nosso alvo é conhecê-lo, até que um dia possamos dizer com Paulo: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Minha oração é para que eu conheça melhor o Senhor. E ao longo dessas 7 semanas,
eu seja uma pessoa mais calma, mais centrada, mais proposital nos meus pensamentos e mais consequente nos meus atos. Muitas pessoas desperdiçam sua vida, vivem aos trancos e barrancos, empurrados pelas condições e confundidos pelos conceitos deste mundo. Queira Deus que nós não sejamos assim, mas sejamos um povo separado, cheio do Espírito Santo. Quando abre os olhos, vê claramente o que está fora de ordem e qual é o nosso papel. Pois quem conhece a Deus, sabe se conduzir, toma decisões melhores e traz glória para o seu nome. É a minha oração. É sua? Vamos nessa jornada juntos? Seguiremos juntos nessa jornada? A Quaresma? Vamos orar. Amado Deus e Pai, bendito seja o teu santo e precioso nome. Rei dos reis, Senhor dos senhores, queremos te conhecer melhor. Queremos sentar aos teus pés, tal qual Maria, que escolheu a melhor parte, ouvindo a tua voz. Oh Pai amado, ajuda-nos a colocar em ordem os nossos assuntos, a priorizar, a escolher bem o que deixamos entrar pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos nessas próximas semanas. Aproveitando esse período em preparação para a Páscoa, que nós tenhamos e soframos uma revolução espiritual em nossa vida, tendo um encontro real contigo, um encontro transformador, expulsando do nosso coração qualquer vestígio de trevas e vivendo na luz, a luz da tua palavra, a luz da tua presença. Abre os nossos olhos para te ver e em devoção e com gratidão te amar mais e mais. Isso nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém.